Abra, por favor, a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. E diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Vou repetir para vocês. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que já foi revelado e ministrado ao nosso coração. Mas agora te pedimos, derrama mais uma porção do seu Espírito sobre nós, e que possamos ser tocados pela sua presença. Sabemos que nunca foi e que nunca será sobre um mensageiro, mas sempre foi, sempre será sobre a mensagem. E a mensagem não fala sobre nós, a mensagem fala sobre o Senhor. Por isso nos convence, nos direcione, cumpre em nós o seu propósito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nessa noite eu quero falar ao seu coração que, de acordo com como nós lemos compreendemos do texto de Gálatas capítulo 6, que trabalha muito sobre um princípio espiritual chamado lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você faz, você obtém o resultado daquilo que você fez. E para Paulo, ele traz um entendimento sobre voluntariado, sobre serviço, que me chama muita atenção. E para ele, serviço, voluntariado, fazer o bem, não é sobre um crachá, mas sim sobre um princípio de semente. E eu acredito que todos que estão aqui me ouvindo nessa noite, e aqueles que estão nos assistindo pela internet, esperam e desejam viver coisas boas em sua vida. Sim? Quem deseja viver coisas boas na vida? Eu acho que todo mundo também que deseja viver coisas boas já sabe, já ouviu e tem o conhecimento que se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Quando você planta serviço, voluntariado, você colhe a bondade do Senhor sobre você e sobre tudo que você tem e sobre tudo que te cerca. Paulo então vai dizer: não desanime ao fazer coisas boas, porque se vocês perseverarem em plantar coisas boas, vocês colherão coisas boas em suas vidas. Mesmo sabendo que você já sabe disso, a pergunta que fica é: qual é a dificuldade que você tem em servir? Qual é a dificuldade que você tem de se voluntariar para coisas boas? O que te impede? O que te impossibilita? O que faz com que você não consiga
viver esse princípio espiritual de plantar para poder colher. Eu poderia hoje te dar inúmeras situações que te impossibilita, que tenta me impossibilitar de viver coisas boas, mediante a um bom plantio de coisas boas. Mas uma delas é que todas as vezes que nos empenhamos em plantar o serviço, o voluntariado, a disponibilidade para o bem, encontramos algumas barreiras. Mas para mim, uma das barreiras que hoje é sem dúvida o nosso ponto de combate, é a barreira daquilo que você formula no seu coração como uma vida ideal. Porque todos nós, seja na família, seja no mundo que nos cerca, seja na nossa igreja local, formulamos cenários ideais. E diante dessa formulação de cenário ideal, condicionamos a nossa predisposição para servir diante de uma realidade que temos aqui dentro. Mas hoje eu quero, em nome do Senhor, desconstruir esse mundo ideal que você formula aí dentro do seu coração e te trazer para o mundo real. E dizer que Deus, Ele está te chamando e me chamando para plantar coisas boas através do serviço e do voluntariado. Mesmo que o cenário não seja como eu formulei aqui dentro. Mesmo que aquilo que eu estou vendo não é a mesma realidade daquilo que eu criei no meu coração. Porque todos aqueles que são chamados por Deus para o serviço, são chamados por Deus para servir em cenários não ideais, mas cenários reais. E hoje eu quero falar acerca de 3 áreas da sua vida, que você precisa sair daqui, desconstruindo o cenário ideal, para a consciência do cenário ideal, para que em você saia um entendimento de responsabilidade, que eu preciso começar a plantar coisas boas, para que eu possa colher coisas boas. E o primeiro cenário que eu acredito que Deus Ele te chama, e Ele me chama para servir, é o cenário da família. Mas muitas vezes nós condicionamos o nosso serviço, a nossa predisposição de cuidado, de voluntariado, dentro deste ambiente chamado família, somente se esse cenário chamado família for dessa forma, lindo de se ver, tudo harmônico, tudo perfeito, tudo organizado, tudo ajustado, e pensamos que se a minha casa estiver assim, aí sim eu estou pronto para servir minha casa. Se a minha relação com a minha esposa estiver assim, aí sim eu estou pronto para servir a minha esposa. Se a minha relação com os meus filhos estiverem assim, aí sim eu estou pronto para servir os meus filhos. E vamos vivendo dia após dia com este cenário ideal, mas que não comunica com a vida de ninguém que está aqui. Porque todos nós, por mais que temos isso como um cenário ideal, encontramos na verdade esse cenário, o cenário real. Alguma irmã se identifica aí? Cenário ideal é lindo de se ver,
cenário real é complexo, existem conflitos, dificuldades, desajustes. Meu coração já não é tão alinhado, a minha casa não é tão organizada. Mas o que eu descubro é a disponibilidade do serviço só pode ser eficaz se você se prontificar a servir nesse cenário, porque este cenário é o cenário que todos nós que estamos aqui enfrentamos dia após dia. O que Paulo vai dizer é: não se canse de fazer o bem para a sua família, mesmo que a sua família seja irreal como esse cenário, porque só existe uma forma do cenário mudar, e não mudar para a realidade ou pelo ideal que você formulou, mas sim pelo ideal que Deus tem biblicamente para a sua família. É quando você e eu nos posicionamos a nível de serviço e decidimos então cuidar, servir, amar e se disponibilizar para ser efetivos nesse cenário que todos nós temos aqui, famílias reais. Talvez quando você olha para o seu coração, você teve uma decepção quando você casou, porque a realidade é totalmente oposta do ideal que você tinha. E talvez hoje você está aqui achando que o divórcio é a melhor opção para a sua vida, pois você não queria essa realidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você: todos que estão aqui, que estão casados, passam e vão continuar passando por realidade todos os dias da família. Mas todos aqueles que entenderam o bom propósito de Deus de plantar coisas boas, quando se deparam com realidades como essa, ao invés de fugir, o que fazem? Decidem plantar serviço, disponibilidade e voluntariado para dentro da sua casa. Paulo vai dizer o seguinte, que aqueles que não cuidam bem da sua casa não podem administrar as coisas do Senhor. E por isso que Deus está te chamando e me chamando, para que possamos ser voluntários dentro da nossa casa, porque essa casa pode curar todas as casas do Brasil e do mundo. E por isso, em nome de Jesus, não é para você fugir do cenário real da sua casa, mas é para você olhar para essa mulher que Deus te deu, para essas crianças que Deus te deu, e dizer: o que eu posso servir vocês hoje, por mais que eu esteja cansado e por mais que talvez eu nem queira, mas vocês são um cenário ideal de Deus na minha vida, e foi por isso que Deus me plantou nessa família, para que eu possa servir vocês. E sabe, meu irmão, se você quer viver coisas boas na sua família, comece a plantar coisas boas na sua família. Se você quer viver coisas boas com seus pais, comece a plantar coisas boas com seus pais. Se você quer viver coisas boas com seus filhos, comece a plantar coisas boas com seus filhos. Porque todos aqueles que estão prontos a entender que não é sobre uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, mas sim sobre uma disponibilidade do serviço, estão plantando coisas para colher na eternidade. E por isso que eu começo falando sobre família, pois família é o padrão ideal de Deus nessa terra. É a coisa mais sagrada e mais santa que existe nessa terra, se chama família. E por isso, em nome de Jesus, Deus está te chamando para você servir o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, o seu cunhado, seja quem for. Paulo vai dizer o seguinte, Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 21, 23 e 24: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês
estão servindo. Você quer servir o Senhor? Sirva a sua casa. Você quer servir o Senhor? Sirva a sua esposa. Você quer servir o Senhor? Sirva os seus filhos. Você quer servir o Senhor? Sirva todas as pessoas que estão no mesmo ambiente que você e eu chamamos de lar. E na autoridade do nome de Jesus, sem exceção de nenhum que está aqui hoje, que haja no mundo espiritual uma mudança. E a mudança é: Deus não te deu uma casa, Deus te deu um lar. E hoje você sai daqui com um lar para que você possa servir, em nome de Jesus. Se sabemos que temos a responsabilidade de servir a nossa casa, precisamos entender que a nossa casa vai desaguar no mundo à nossa volta. E muitas vezes temos a dificuldade de servir o mundo, porque formulamos um mundo ideal que é impossível ser vivido. Infelizmente, irmã, você não casou com um homem bonito como esse. Ainda bem. Não tem como você ter essa ideia de mundo mais com leão, rinoceronte, que nem tem aí. Mas a nossa visão do mundo ideal é essa: eu vou servir o mundo quando o mundo for assim, lindo de se ver, harmônico, organizado, ajustado, tudo muito belo, tudo muito bonito. Mas o mundo não é assim. E as pessoas deste mundo não estão mais assim. Enquanto você esperar um mundo ideal assim, você nunca vai fazer nada para este mundo. Mas quando você entender que o mundo não é de acordo com o seu ideal, mas o mundo ele é real, você vai parar de dar desculpa e vai assumir a sua responsabilidade diante desse mundo. E sabe por quê? Eu não estou aqui para servir o mundo porque o mundo é bom. Eu estou aqui para servir esse mundo porque esse mundo é caído, ele é perverso, ele é mau, ele é escuro. Mas Cristo Jesus me chamou para revelar uma luz que é maior do que a minha, que é a luz de Cristo. E sabe, meu irmão, eu não vou servir o mundo porque o mundo se transformou no mundo ideal que eu criei. Eu vou servir esse mundo porque a minha missão é trazer luz e sabor para essa terra. E a luz e o sabor não fala sobre o que eu sou, mas sim sobre o que Cristo é e sobre aquilo que eu e você carregamos em nome dele. O mundo é caído, o mundo jaz do maligno, e o mundo já está morto. Mas nós entendemos que um dia esse mundo encontrará a restauração plena de Cristo Jesus. Mas enquanto isso não ocorre, nós como igreja do Senhor precisamos entender a nossa missão, que este evangelho precisa ser proclamado e que as pessoas deste mundo precisam ser servidas, porque quando essa palavra, a palavra de Cristo, for pregada nos 4 cantos dessa terra, então virá o fim, onde a igreja encontrará com seu noivo, e tudo que era real se transformará em ideal, segundo o bom e eterno propósito do Criador, Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? E por isso, eu quero declarar uma palavra que está em Romanos 12, 6 e 8, que diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.
E eu complemento dizendo o que Paulo disse em Romanos 12:2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse mundo ele vai de mal a pior, mas nós, como igreja do Senhor, seremos aqueles responsáveis de plantar nessa geração algo que colheremos aqui, mas também colheremos na eternidade. E se Paulo estabelece serviço como um dom, liderança como um dom, generosidade como um dom, levante sua mão o mais alto que você puder. Como profeta de Deus, eu declaro que nós seremos a geração com maior entendimento de responsabilidade a nível de serviço dessa terra. Seremos a geração de líderes que mudarão a história deste país, deste estado e dessa cidade. Seremos a geração mais generosa e abundante do Senhor para a glória e honra do nome dEle. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus aí na galeria não deu a vocês um espírito de covardia. Mas antes Deus muniu cada um de vocês com um espírito de ousadia, de autoridade, de poder, de serviço, de liderança, em nome de Jesus. Porque no mundo só existem dois grupos: os líderes e os que são liderados. E para a honra e glória do nome dEle, eu e você estamos no grupo dos líderes, que apontaremos um caminho que fala mais do que nós: Jesus Cristo. Amém? Pastor Tiago, aonde eu posso servir no mundo? Em todas as áreas. Seja no gueto, seja nos grandes condomínios da nossa cidade, seja diante do pobre, seja diante do rico, seja diante daquele que não tem nada, seja diante daquele que tem tudo. Porque a nossa missão é servir e plantar em todos os lugares aonde nós estamos. E eu sei, como sei que é impossível você mudar um mundo de 8 bilhões de pessoas. Mas eu sei, e como sei, que você pode ser efetivo e mudar o mundo que todos os dias está à sua volta. E como você muda este mundo? Quando você simplesmente se prontifica a servir, dizendo: eu quero servir a sua vida, eu quero abençoar, generoso com você, eu quero lavar os seus pés se forem necessários, eu quero andar quantas vezes você precisar. E para a glória de Deus, irmão, se prepara. Sábado agora, nós vamos realizar a primeira das muitas ações que nós cremos que mensalmente vamos fazer. Sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos lá na Praça Abadia Daia. Aquela praça tem uma cascata gigante, a gente está correndo atrás para tentar ligar aquele negócio. Mas uma decisão que já tomamos é que ela não vai ter mais cor de concreto apagado. Nós vamos pintar aquele lugar. Nós vamos pintar toda aquela área, vamos pintar os brinquedos, e todo mundo, ao passar ali, vão dizer: um dia pensamos que o ponto turístico de Anápolis era o Parque Piranga, mas agora foi estabelecido um novo ponto turístico. Ponto esse, onde a igreja do Senhor não simplesmente decidiu pintar, mas decidiu estabelecer um marco, dizendo que a igreja do Senhor está pronta para servir essa geração. Meu irmão, para terminar,
somos chamados para servir nossa casa, mesmo que a nossa casa seja real. Também somos chamados para servir o mundo, mesmo que este mundo seja real. Em último lugar, somos chamados para servir a igreja do Senhor. O padrão de igreja ideal para todo mundo é assim: os membros são anjos. Paz do Senhor, Gabriel. Como vai, Miguel? Que cheiro de anjo. O pastor falou para dar um cheiro. Nossa, que cheiro angelical. Porque na nossa mente, igreja ideal é assim, de gente perfeita, lugares perfeitos. E a maioria de nós nos frustramos com a igreja e paramos de servir na igreja. Porque nos decepcionamos. Porque a igreja que um dia você formulou no seu coração te frustrou e te decepcionou. Guarda isso como princípio eterno para você. 99,9% das suas feridas, quem causou foi o homem. Vou dizer de novo: 99,9% das suas feridas, quem causou foi o homem. 100% de todas as suas feridas só foram e só serão curadas através de um homem que Deus está usando para te abençoar. Porque o mesmo homem que te fere é o mesmo homem que Deus usa para ser bênção e fonte de cura para o seu coração. E sabe, meu irmão, se você pensa servir na sua igreja de acordo com esse cenário ideal que você formulou, você nunca vai servir. Porque a igreja não é, não foi, nunca será assim. Essa semana eu li a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 12, fala que aquela igreja tinha divisões. No capítulo 3, verso 3, vai dizer que aquela igreja tinha carnalidade. No capítulo 5, verso 1, vai dizer que aquela igreja tinha imoralidade sexual. Que no capítulo 6, verso 6, vai dizer que aquela igreja tinha crente processando crente. Que aquela igreja tinha absolutamente tudo que você possa imaginar de ruim. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 16, no versículo 24, vai dizer assim: receba o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Em Romanos 12, 9, Paulo vai dizer: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Sabe por que nós deixamos de servir na igreja? Porque nos apegamos com toda a força com aquilo que é ruim. Se eu estou aqui, se Deus me plantou aqui, não é simplesmente para que eu participe de um movimento, porque todo movimento tem começo, meio e fim. Mas a única coisa que só teve começo após a descida do Espírito Santo, que só terá fim na eternidade, é a igreja do Senhor. E é sobre essa igreja que a palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão. Logo, não é sobre um crachá. A gente não está aqui para recrutar pessoas. A gente está aqui para dizer que você pode deixar de ser simplesmente terra e passar a ser um semeador, para que você possa colher coisas extraordinárias da parte de Deus. Ao longo da minha vida, eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que já vivi inúmeras experiências, em inúmeros lugares. Já tive a oportunidade de conhecer boa parte dos grandes monumentos do mundo. Mas nenhuma experiência na minha vida de viagem, de lugares, foi maior do que a experiência dentro da igreja. Porque aqui dentro deste ambiente, você descobre a força não de uma fotografia, não de um bilhete de uma companhia, mas você descobre a força do poder do Espírito Santo de Jesus. E aí você começa a olhar para suas mãos, para a sua vida, e dizer: não é sobre mim,
mas é sobre o que Cristo está fazendo através de mim. A palavra de Deus vai dizer que se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. E Paulo vai dizer no verso 10 de Gálatas 6, principalmente aos da fé. Deus está te chamando para você ser um voluntário na sua casa, sim. Deus está te chamando para você ser um voluntário neste mundo, sim. Mas Deus está te chamando para você ser um voluntário no reino de Deus, na sua igreja local. Porque servir o reino de Deus é a melhor coisa que você pode optar na sua vida. Fique em pé, por favor, eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Eu tenho um minuto para fazer uma oração com você, por isso eu quero que você feche seus olhos. E que você coloque a sua mão com toda a força que há em você no seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Talvez hoje você entrou sendo negligente em alguma dessas áreas: família, mundo ou igreja. Talvez você está sendo negligente ao dar desculpas em alguma dessas áreas da sua vida. Talvez você está sendo negligente com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Ou talvez você está sendo negligente com aquele homem e mulher que senta ao seu lado todos os dias naquela empresa. Ou talvez você está sendo negligente com a sua igreja, que ao invés de você apontar o problema, você ser a resolução desse problema. E hoje eu quero orar por pessoas negligentes, que sairão daqui pessoas responsáveis. Porque talvez nos últimos meses da sua vida, tudo que você está colhendo hoje não tem sido bons frutos. E na dinâmica espiritual, tudo aquilo que você colhe hoje é resultado daquilo que você plantou ontem. Mas também, tudo aquilo que você vai colher amanhã é resultado daquilo que você decidiu e começou a plantar agora. E se você quer plantar para começar a colher coisas diferentes na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é arrancar esses frutos, essa árvore ruim que você plantou da negligência, do ideal, e começar a dizer: Senhor, eu tenho uma família real, eu moro no mundo real, e eu congrego numa igreja real, e é exatamente por isso que eu quero começar a me disponibilizar por algo maior. Com a sua mão no seu peito, aonde você estiver, aí na galeria ou aqui embaixo, feche seus olhos. Senhor, eu te peço, sopre sobre nós uma nuvem de responsabilidade. Nuvem essa que nos leve a parar de dar desculpas, e que nos leve a uma consciência de plantio, porque desejamos colher coisas boas em nossas vidas. Queremos colher coisas boas na nossa casa, no nosso casamento, na união com os nossos filhos. Queremos colher coisas boas na nossa vida, no mundo que vivemos. Queremos colher coisas boas na igreja local que fomos plantados em nome de Jesus. E hoje eu te peço, Senhor, que o Senhor levante servos, líderes, homens e mulheres generosos para mudar a realidade da família, da igreja e do mundo em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos, o mais alto que você puder. Hoje o Senhor te entrega uma nova semente para um novo plantio,
mas também para uma nova colheita. Você vai colher coisas boas e frutos bons, porque eu e você seremos a resposta da nossa casa, do mundo à nossa volta e da nossa igreja local. Pois você foi criado, formado, preservado para usar as suas mãos, os seus pés, os seus lábios, os seus recursos para a glória de Deus. Por isso se prepare para que as pessoas comecem a apontar para você e dizer: obrigado, porque você é uma pessoa de Deus e você abençoou a minha vida para a glória e honra do nome de Jesus.